Senhor nosso Deus, louvamos-te de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Louvamos-te porque Tu és o Deus verdadeiro. Há muitos deuses reconhecidos por tantas pessoas no nosso país e no mundo inteiro, mas só há um único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra que não volta vazia, o Senhor dos senhores, diante de quem nós nos dobramos nessa manhã também. E nós desejamos tanto, Senhor, que o Senhor constranja o nosso coração, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha de encontro às minhas e às nossas necessidades, porque, Senhor, Tu nos tens consolado e Tu nos tens guardado, para que sigamos andando na Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Dá-nos a Tua bênção através da Tua palavra, também pregada agora. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, eu estou lembrando no meu coração agora do Salmo 92, versículos 14 e 15, que diz: na velhice ainda darão frutos. Isso não tem nada a ver comigo, sabe? Nem com você, Roberto, não. O Quias, eu vou quebrar o galho dele, não vou mencioná-lo, né? Apesar de que os cabelos já estão, né? Mas o texto diz que na velhice ainda darão frutos. Será? Diz que eles serão viçosos e florescentes. Puxa! E serão assim para proclamarem que o Senhor é reto. Que testemunho! Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Nós vivemos num mundo tão pleno de injustiças, não é? Mas no Senhor nós não podemos enxergar injustiça, e nem naqueles que o seguem e o servem verdadeiramente, porque há muitos que têm o rótulo, mas não são originais. Entende? Então eu cantei essas canções, mas o Senhor me dá o privilégio de, nessa manhã também, pregar a palavra, e eu quero ler um texto bem grande. Eu até pedi ao pessoal que não passasse a letra, porque eu vou ler na minha tradução aqui, para que vocês simplesmente prestem atenção, porque todos vocês já conhecem esse texto com toda certeza. É o texto de Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo vai pregar lá no Areópago, 17, do verso 16 até o verso 34. Então, atentem para a leitura. Diz assim o texto: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas,
nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando até o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É interessante que quando eles ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Talvez muitas pessoas não saibam a razão pela qual eu escrevo música, a razão pela qual eu escrevo as letras que eu canto. E eu tenho que responder que eu faço música por causa de missões. Eu tinha 21 anos quando o Senhor converteu meu coração. Eu era um militar paraquedista do Exército, fiquei doente, e lá no hospital o Senhor converteu meu coração. Eu era crente até então, mas a partir daquele dia o Senhor converteu meu coração. Eu sempre faço questão de mostrar esses dois estágios na minha vida, porque é o reflexo na vida de toda a igreja. Há pessoas que são crentes durante anos, e às vezes até bons crentes, mas nunca experimentaram a conversão que vem do alto, e isso faz toda a diferença. Então, nós estávamos ontem conversando à mesa, e eu ouvi falar de pastores que não foram chamados, se acharam chamados, mas nunca foram chamados pelo Senhor. Houve até quem disse que talvez eles foram chamados por assovio, né? Me lembro bem da nossa conversa ontem. Mas sabem, isso me leva a questionar também sobre crentes que não se importam com a obra missionária. Agora, isso fala comigo, isso fala com você, isso fala conosco. Crentes que não se importam com missões, crentes que não têm um envolvimento pessoal com missões. Parece esquisito, parece que não cai bem, não combina, não é verdade? E o Senhor precisa ficar me lembrando isso o tempo todo. E eu quero então, baseado nesse texto longo que nós acabamos de ler, conversar com vocês sobre 6 traços de um coração missionário. Um coração missionário, em primeiro lugar, é um coração que aproveita o tempo e as oportunidades. Enquanto Paulo os esperava, diz o texto, ele esperava Silas e Timóteo, não é? Mas diz que enquanto Paulo os esperava, e essa expressão, essa frase, enquanto ele os esperava, me traz ao coração um sentimento de urgência, um sentimento de um aproveitar de oportunidades. E eu fico pensando que oportunidades nas nossas vidas são únicas, sempre são únicas. Elas poderão até se repetir algumas vezes, mas nunca será do mesmo jeito. Eu lembro que
Uma vez nós fomos cantar lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e o grupo todo foi dividido em casas e nós fomos parar, vários de nós, em uma casa num sítio. Era uma casa muito bonita, um lugar muito aprazível. E eu lembro que todos comemos, mas aí ficamos eu, minha esposa, naquela oportunidade, a Nilma, e o casal que nos hospedava. E nós começamos a conversar, e conversamos bastante e tal. E depois, todo mundo já tinha saído para dormir, e nós ficamos e entramos pela madrugada adentro naquela conversa. O trabalho foi muito bom, nós fomos embora, mas depois de alguns anos nós voltamos àquela mesma igreja. E fomos hospedados no mesmo lugar, no mesmo sítio, e estávamos à mesma mesa conversando mais uma vez. E a esposa daquele homem pegou um álbum grosso de fotografias, não é? E ela começou a passar aquelas fotografias e mostrando: está vendo, pastor? Tudo isso por causa de uma conversa. Eu estou vendo aquelas fotografias e eu não consegui, não é? Fazer uma ligação das fotografias com tudo isso por causa de uma conversa, não é, pastor? E eu assim, sem graça, né? E eu disse, e tal. E foi mostrando aquele álbum todo, até que no final do álbum, então, mostrava uma construção e depois mostrava fotos com várias e várias pessoas na frente daquele templo. E ela disse, tudo isso por causa de uma conversa, não é, pastor? E ela sentiu que eu não estava por dentro da coisa. E ela disse, o senhor não está lembrando, não é? Eu digo, minha irmã, eu não posso mentir. Eu estou com vergonha, mas eu não consigo me lembrar. Ela disse, o senhor não lembra quando nós estávamos aqui nessa mesa, alguns anos atrás, que o senhor conversou conosco sobre missões? E eu disse, minha irmã, confesso que não lembro sobre o que nós conversamos. E ela disse, o senhor falou sobre missões aqui nessa mesa, aqui com a gente. E o senhor sabe, essas fotos todas são frutos daquilo que o Senhor Deus fez nas nossas vidas a partir daquela conversa. Essa igreja que o senhor está vendo, com todas essas pessoas na frente, é uma igreja que o Senhor nos levou a fundar lá no Nordeste. Me disse a cidade, eu não me recordo mais. Mas ele disse, a partir daquele momento, daquela conversa, nós dois fomos tão tocados pelo Senhor, que nós começamos a investir do nosso dinheiro naquele lugar, e fomos lá, levamos grupo de evangelização e tal, e então agora está a igreja lá. E eu fico pensando, meu Deus, eu jamais poderia imaginar que aquela oportunidade gerasse tal tipo de fruto. Porque as oportunidades, elas vêm na nossa vida e vão. É aquela mulher no seu trabalho, que vem compartilhar com você a respeito do que está se passando no seu casamento. É a oportunidade que Deus abre para que você converse, para que você possa exalar o bom perfume de Cristo naquela vida. É o conselho àquele jovem que está meio baratinado na sua vida. Os seus pais talvez não estejam podendo ajudá-lo muito, mas de repente você tem a possibilidade de trabalhar com ele em uma oportunidade quando ele abre o seu coração. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira contando tantas e tantas experiências nesse sentido das oportunidades. Então, um coração missionário aproveita bem o tempo e as oportunidades. Mas um coração missionário, em segundo lugar, ele é incomodado pelo erro que escraviza as pessoas. Há uma tendência de uma busca de justiça no nosso coração, porque o Senhor é justo. Quando nós olhamos para as outras pessoas e sentimos a dor delas, mesmo que elas mesmas não estejam sentindo, é o caso da salvação. Diz o texto que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. É interessante que ele podia sentir a dor deles sem que eles mesmos estivessem sentindo. As pessoas estão se perdendo sem Jesus, sem sentir que estão se perdendo, entende?
É por isso que eu não posso fazer outro tipo de música. Eu não vou fazer música para dançar. Eu sei que não há problema nenhum nisso, há músicas que são feitas para isso, mas eu não posso fazer isso, porque o que adianta eu fazer as pessoas dançarem e elas estarem perdidas? Eu preciso dizer-lhes a verdade, porque são as oportunidades que eu tenho. Vocês me convidaram e eu sou muito feliz por isso, para estar aqui. Mas eu não podia gastar um minuto sequer da minha presença aqui, lá no restaurante, lá no hotel. Eu não posso gastar um minuto sequer sem saber aproveitar esse minuto. Porque o tempo urge e as pessoas se perdem, e às vezes elas se perdem dentro da própria igreja. Eu tenho um irmão que é missionário entre os índios Yanomamis. Ao mesmo tempo, coincidentemente, o Logos está fazendo 40 anos de ministério, né? Podemos repartir esse bolo em 2. Roberto. Meu irmão tem 40 anos de mata, de selva. Quando ele foi para a mata, as meninas dele eram de colo. E talvez alguém pudesse dizer: mas você está maluco, rapaz? Como é que você vai se embrenhar numa selva amazônica, onde os índios vivem nus, naquela época vivem nus, sentados com o traseiro no chão, me perdoe a expressão, e você vai levar suas filhas? Se você tem um chamado, vá você sozinho, não leve a sua mulher, não leve os seus filhos, a responsabilidade é sua. Mas eles foram chamados pelo Senhor e eles ficaram lá, e um dia eu estava lá com eles. Aliás, foi naquela vez que eu escrevi uma música chamada Cortando o Céu. Cortando o céu, através das nuvens ele vem. Se vocês quiserem conhecer, desculpe, não é propaganda não, é direto mesmo. Está no meu canal no YouTube, Paulo César Logos Oficial. Essa música, inclusive, eu fiz um clipe voando de paraglider. Não se importa não, que não é só o seu pastor que é doido não, eu também sou. Aí voando de paraglider, cantando essa música, Cortando o Céu. Está muito bonito, muito bonitinho, vocês podem procurar lá. Aliás, quero aproveitar, já que eu estou abrindo uma brecha aqui, para dizer o seguinte: meu casamento foi no dia 10 de julho, e foi feito para 100 pessoas só, por causa da pandemia, e foi ao ar livre, todo mundo de máscara e tal, não sei o quê, 100 pessoas só. Aí eu resolvi botar ao vivo pela internet, pelo meu canal no YouTube, né? E ontem eu abri, e quando eu vi, tem quase 160 mil pessoas que já assistiram o casamento. Que interessante, não é? Então, se você quiser assistir, também está lá no canal no YouTube. Mas o meu irmão, vivendo lá aquela vida missionária no meio daqueles índios, eu fui lá, estava com ele, e em dado momento nós dois estávamos assentados num toco chorando, abraçados, porque os pais estavam trazendo seus filhos já mortos, porque traziam a pé para que os missionários pudessem dar medicação. Mas a pandemia, não a pandemia de Covid, era uma outra coisa, havia tomado conta, e quando eles chegavam, os filhos já estavam durinhos. Aquilo me marcou profundamente, profundamente. E era interessante que nós estávamos ali chorando, e uma ingratidão muito grande, às vezes, no coração daqueles próprios índios, porque quando eles eram curados, eles foram curados pela pagelança, mas quando não foram curados, é porque tomaram o remédio que os missionários deram. E uma ingratidão muito grande nesse sentido, e eu estava ali chorando com eles, e eu pensei no meu coração: o que traz um homem, uma família de uma cidade para morar aqui no meio de toda essa carência, o que faz um homem sair do seu conforto e vir para um lugar assim? E a resposta veio imediata ao meu coração: amor por almas que se perdem. Missões que entra no coração daquele que foi chamado, e ele não pode ficar alheio,
ele tem que se envolver. Ele é incomodado pelo erro que escraviza as outras pessoas. Mas em terceiro lugar, um coração missionário, ele exerce uma função pessoal no processo da salvação de vidas. Preste atenção, nós podemos nos envolver comunitariamente com a obra missionária, mas o Senhor nos chama a cada um para um envolvimento pessoal com missões. Diz o texto: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Meus irmãos, a questão em missões não é o que sabemos, mas a questão é o que fazemos, é como reagimos às necessidades no campo missionário. Uma vez em África, eu presenciei uma cena muito marcante, porque eu fui cantar numa escola, e naquela escola eu reparei que todos os alunos estavam muito bem uniformizados, com uniformes novos, mas a carência era muito grande, não combinava. Eles estavam sem água, e só para vocês terem uma ideia, eu disse: mas por que está sem água? Porque a bomba quebrou. Mas por que não conserta a bomba? Porque não tem peça. Aí eu disse: vocês me arranjem algumas ferramentas que eu vou lá, vou tentar dar um jeito nessa bomba. E eles disseram: não temos nenhuma ferramenta. Meus irmãos, não havia nada para fazer nada. Mas eu achei incrível que aqueles jovens, aqueles adolescentes estavam todos bonitos, uniformizados. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei para o Brasil e depois de alguns anos, eu estava cantando numa igreja, não me recordo qual, em Brasília. E ali eu falei a respeito da minha viagem a Bafatá, lá em África. E quando eu fiz menção àquela escola, e eu disse que os alunos tinham uniformes bonitos e que eu não podia imaginar como aquilo tinha acontecido, quando acabou o culto, eu fui para a porta para cumprimentar as pessoas, como é de costume, e ali eu percebi que tinha uma senhorinha que estava aqui, e tinha várias outras que estavam, e ela me parecia ser uma representante delas. E ela ficou esperando calmamente, até a fila passar, fotografia, esse negócio todo, ela ficou esperando. E quando chegou a vez dela, ela falou: pastor, o senhor lembra que o senhor falou sobre a sua viagem lá em África e aquela escola? Eu digo: sim, claro, eu lembro. O senhor lembra que o senhor falou sobre aquelas crianças com uniformes e que o senhor não sabia como? Eu disse: sim, é claro que eu lembro. E ela encheu os olhinhos de lágrimas e disse: o senhor sabe quem faz aqueles uniformes? E eu disse: não tenho a menor ideia. Ela disse: somos nós aqui. Nós fazemos todo ano os uniformes e enviamos para a África, para aquelas crianças. Eu digo: então vocês conhecem aquela escola? Ela disse: nunca fomos lá. Então vocês conhecem aquelas crianças? Não conhecemos. A gente só recebe o número delas para que a gente possa costurar e mandar para elas, e fazemos tudo. Todo ano a gente faz isso, e eu me emocionei. E me emociono só em lembrar e em contar, porque isso é missões. Essa é a obra missionária. Eu fui cantar numa igreja em Resende, no Rio, lá onde tem a AMAN. E eu acabei de cantar, acabei de pregar, e saí porque o banheiro era lá longe, era desvinculado do templo, e eu fui ao banheiro e passei por um cômodo que estava fechado. Mas quando eu passei, eu senti um cheiro muito agradável de um doce que eu particularmente gosto muito. Mas eu passei, fui ao banheiro, quando eu voltei vinha uma senhora ali nas imediações. Eu digo: minha irmã, me diga aqui uma coisa, o que tem aí dentro desse cômodo aí? E ela falou: pastor, Eu disse: eu estou sentindo o cheiro de um doce que eu gosto muito. Ela disse: pastor, não espalhe, eu vou mostrar só para o senhor, mas o senhor não... Eu disse: tá bom, minha irmã, vamos lá. E ela abriu, quando abriu a porta, aí o cheiro veio.
mais forte, e eu olhei em cima da mesa, tinha aquela mesa com a toalha rendada, e em cima tinha uma forma redonda assim, bem grande, e era um cuscuz de tapioca. Eu não sei se vocês conhecem isso aqui, mas eu amo demais. Era um cuscuz de tapioca, branquinho, com coco ralado por cima, com leite condensado assim. E eu vou parar, senão vocês vão babar, né? Mas eu, quando olhei para aquilo, eu digo: minha irmã, o que é isso? E ela disse: ué, pastor, o senhor não está vendo que está todo subdividido assim, em pedaços assim? Eu disse: eu estou vendo. Ele disse: esse é cuscuz missionário. Eu digo: hã? Ela disse: é, pastor, é cuscuz missionário. Cada pedaço desse a gente vende, portanto, eu não me recordo mais, portanto, e nós damos todo esse dinheiro para missões. Eu digo: então embrulha esse bolo todo que eu vou levar só para mim. Mulheres envolvidas com missões. Eu podia contar várias outras coisas, mas eu tenho que andar no tempo aqui. Então, meus irmãos, a questão é descobrir e dedicar a minha parte do bolo. O bolo é grande, mas a minha parte tem que estar lá. Como é que eu posso ser um crente e não estar ajudando um missionário na obra? Como é que eu posso ser um homem bem-sucedido, ter fartura na minha casa e não ajudar o missionário que está lá no campo? Nós temos um projeto chamado Projetos Aguarunas. É um projeto de tradução da Bíblia, não tenho tempo para contar, mas estamos trabalhando há quase 10 anos nisso, na tradução da Bíblia para os índios aguarunas do Peru. São quase 70 mil almas que estão perecendo sem a Bíblia. Então nós traduzimos, estamos em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, o Logos, traduzindo, não tem nada a ver com música, mas traduzindo essa Bíblia no dialeto deles, para que eles possam conhecer o Senhor. Já está toda traduzida, já estamos trabalhando na edição, e logo, logo, se Deus permitir, nós teremos essa Bíblia pronta. E não é uma Bíblia, ela é uma Bíblia com chave bíblica, é uma Bíblia com mapas, é uma Bíblia muito boa, que nós estamos fazendo. Queremos fazer 25 a 30 mil exemplares da Bíblia, para levarmos aquelas pessoas lá. Então, eu fico pensando, nós precisamos descobrir de fato a nossa parte no bolo. Eu preciso responder: quem sou eu nesse reino? Quem sou eu nesse reino? Essa pergunta precisa da resposta individual de cada um de nós. Eu tenho que me policiar e escrever as coisas lá, para que eu possa estar agindo dessa forma. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, com certeza, mais nós vamos ouvir a voz daqueles que estão servindo ao Senhor em outros lugares e precisando da nossa ajuda. Eu queria até arriscar e fazer algumas perguntas que foram feitas e são feitas ao meu coração, mas eu quero repartir com vocês de forma muito clara, objetiva mesmo. Não é dar volta no toco, não. É direto mesmo. E eu vou te citar algumas dessas perguntas. Por exemplo, em que projeto missionário você está investindo hoje, agora? Segunda pergunta: qual o missionário que você está ajudando na obra? Terceiro: quanto do que o Senhor lhe tem dado está investido em missões e quanto está sendo gasto em seus próprios prazeres? Quanto de você mesmo está sobre o altar do Senhor? Essas perguntas são fortes. Essas perguntas são verdadeiras e são perguntas que vão nos mostrar a diferença entre um crente que está envolvido com a obra e entre um crente que só está bebendo dela. E nós estamos em casa, especialmente numa escola dominical. Somos uma família que estamos aqui. Então é importante pensar a respeito disso. Quarto:
Um coração missionário traz ao povo a mensagem com amor. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui que está querendo. Aí eu fico pensando assim, como levar a mensagem de amor com amor? Eu penso que, em primeiro lugar, respeitando as pessoas. Diz o texto o seguinte: Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Ele não disse aí, galera. Ele não disse cambada. Ele não disse aí, pessoal, aí, gente. Não, ele disse senhores atenienses. Um respeito com as pessoas com as quais ele estaria tratando. E diz que eles estavam diariamente perseverando unânimes no templo. Quando a gente vê a respeito da igreja, o começo dela, eles estavam partindo o pão de casa em casa, eles estavam comendo com alegria e singeleza de coração. Mas é interessante quando a gente percebe também que eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Dona Maria era uma senhora negra, forte, grandona. Eu era um menino naquela oportunidade. E Dona Maria me abraçava e ela gostava muito de mim. E um dia eu resolvi perguntar a Dona Maria. Eu disse: Dona Maria, a senhora é uma pessoa tão agradável, a senhora é uma pessoa tão jóia, eu gosto tanto da senhora, mas por que a senhora não é crente? Dona Maria ficou brava comigo, nunca isso tinha acontecido, e ela disse: por que você me pergunta isso? Eu não gosto de crentes, porque crentes são metidos, crentes acham que só eles que são salvos, crentes. Aí começou a citar uma porção de coisa de crentes, citando, e ela estava brava comigo. Então, eu era um menino. Eu perguntei a ela porque ela não ia na igreja que eu frequentava, só isso, né? Eu nem era convertido, não sabia, mas ela reagiu dessa forma, e eu fico pensando: puxa vida, que incrível. Dona Maria havia me dado um pintinho. Esse pintinho era, o marido dela criava galo de briga. O marido dela, eles não eram da igreja, não eram crentes e tal, e ele criava galo de briga. Então ela me deu um pintinho, porque eu gostava de ficar olhando, né? Aí eu criei aquele pintinho, e aquele pintinho cresceu, mas ele ficou um pintinho tão afável, tão coisa. Ele não queria saber de briga de jeito nenhum, porque a criação, né, eu sei que. Aí eu fiquei pensando: puxa vida, que coisa bonita. E depois eu mudei de lá, fui para São Paulo, nunca mais ouvi falar sobre Dona Maria. Aí, há poucos anos atrás, eu fui na casa do meu tio, no Rio de Janeiro. Estava cheio de casas, mudou tudo. Tinha ali naquele que era um descampado, agora eu não podia imaginar. E eu falei: puxa vida, eu estou com a lembrança que essas ruas mudaram, né? Ali tinha a casa de Dona Maria. Você lembra de Dona Maria? Ela disse: lembra, ela mora lá ainda. Eu digo: você está brincando? Eu quero ir lá falar com Dona Maria. E quando cheguei lá, a casa dela era uma casa já diferente, lá nos fundos. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu antes tinha cabelo. Eu era diferente, está certo que eu sou mais bonito hoje, mas quando eu abri o portão, Dona Maria olhou, e Dona Maria olhou bem assim, falou: Paulinho. Eu digo: eu não acredito, eu não acredito que ela me reconheceu. É claro que ela reconheceu, porque viu, né, pela internet, pela coisa aí, as fotografias mais modernas e tal, mas ela disse: Paulinho, que alegria tê-lo aqui na minha casa, graças ao Senhor. Quando ela disse graças ao Senhor, eu digo: já foi. Ninguém reconhece ao Senhor assim, se não foi tocado por Ele. E aí, então ela falou: ah, meu filho, eu agora sou de Jesus. Eu fico pensando, que coisa tremenda, não é? A mensagem de amor de Deus precisa olhar para as pessoas, respeitando-a. A gente precisa reconhecer as boas intenções das pessoas.
Às vezes o nosso evangelho é colocado de uma forma agressiva. Pessoas estão fazendo coisas boas, elas estão querendo fazer o melhor, e talvez falte a muitas pessoas o conhecimento da verdade da palavra do Senhor, mas nós precisamos entender isso. Nós não podemos evangelizar como quem está querendo ganhar uma argumentação, como quem está querendo exercer vantagem. Então, quando Paulo diz, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, ele estava respeitando a eles, estava vendo o que eles estavam fazendo. Meus irmãos, eu estava passando esses dias, 12 de outubro tem a festa de Aparecida lá em São Paulo, né? E dias antes você já vê romeiros passando e levando cruz, e levando coisas, e eles vão pagar as suas promessas lá e tudo. E eu fico olhando para aquelas pessoas e para o coração delas, e eu nutro um respeito por isso, sem dúvida alguma. Talvez elas não saibam, é bem possível que elas não saibam ainda que nós devemos tudo ao Senhor dos Senhores, que não precisamos transmitir o nosso louvor, a nossa adoração a santos, a coisa. Talvez eles não saibam, ou pelo menos não saibam do jeito que eu sei, que eu aprendi, mas eu tenho que ter respeito por essas pessoas. Sabe o que eu tenho pensado no meu coração? Talvez seja esse um dos projetos que um dia eu consiga colocar em prática, mas eu tenho vontade de pegar as gravações das minhas músicas, talvez até das músicas de alguns colegas também, fundir tudo isso num DVD. Isso vai ficar muito caro, com toda certeza, mas eu poderia falar a amigos que têm posses, que têm possibilidades, e eu gostaria de levar um caminhão para um lugar desse, sem botar meu nome, sem nada, só ir distribuindo a palavra, a mensagem cantada, porque às vezes a pessoa não quer ler, às vezes a pessoa não quer saber de Bíblia, mas às vezes ela pega o pendrive, coloca lá, espeta no seu carro e vai ouvindo a palavra, e a palavra é viva e eficaz. Eu tenho vontade de fazer isso. Quem sabe um dia o Senhor me dê a possibilidade de fazê-lo, não é verdade? Quinto lugar, um coração missionário leva as pessoas a conhecerem a Deus, não a igreja. Eu faço parte de uma igreja enorme, igreja da cidade lá de São José dos Campos, pastor Carlito Paz, vocês já devem ter ouvido falar. Igreja enorme, enorme, um campus de todo tamanho, uma coisa maravilhosa. Então é muito fácil você levar uma pessoa, eu não estou dizendo que isso aconteça lá, tá? É só um exemplo, mas é muito fácil você levar uma pessoa e fazer a pessoa ser cativa à igreja, porque a igreja tem tudo que ela precisa. Se ela chegar lá, ela tem um estacionamento igual de supermercado, ela tem um micro-ônibus para ir lá buscar as pessoas que deixam seu carro mais longe para levar. Elas têm um auditório, uma boca de cena, coisa tremenda, muito grande. Os trabalhos que eles fazem, as peças que fazem, são com 2.000 figurantes. Tem orquestra, tem tudo, é uma coisa maravilhosa. Então quem não quer entrar numa igreja dessa? Diga aí. Quem não quer? Mas uma pessoa não é salva por entrar numa igreja. Uma pessoa é salva quando Cristo entra nela. Não é nem quando ela entra em Cristo, é quando Cristo entra nela. É a bênção que vem de cima para baixo, não a que vai de baixo para cima. Às vezes eu digo que nós nos acostumamos a dizer, eu me converti. Eu nunca uso essa expressão. Eu não estou fazendo crítica a quem quer que seja. Eu nunca uso essa expressão desde que eu compreendi que eu nunca me salvei. Quem me salvou foi Jesus. Eu estava morto em meus delitos e pecados, Ele veio e me deu vida, e vida em abundância. Então, Ele me converteu. Um coração missionário leva as pessoas a conhecerem a Deus. Que Deus? É o que Paulo menciona aqui. O ser divino, que é um Deus pessoa,
não é uma força, não é o homem lá de cima, não é o chefe, não, é o Deus Todo-Poderoso. A gente lê nas Escrituras, em Isaías 45:5, quando é colocado: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cinjo ainda que tu não me conheças. Ele então não é uma força, ele não é algo mensurável, com toda certeza, ele é Deus. E uma pessoa só é levada a conhecer a salvação se ele conhece a Deus. Então o coração missionário não está preocupado só em curar pessoas das suas debilidades físicas, mas eles estão indo lá por causa da salvação da alma das pessoas. Paulo apresenta um Deus criador. Lembra que eu falei das flores e do campo? Um Deus criador. Uma vez eu me sentei com alguns colegas meus compositores que estavam escrevendo músicas lindas, poemas maravilhosos, e eu disse para eles: eu só estou sentindo falta de uma coisa. Todas as pessoas sabem disso, mas eu não posso exaltar a natureza, eu tenho que exaltar ao Senhor que criou todas essas coisas. Paulo diz sobre um Deus que é Salvador, Paulo diz sobre um Deus que é Senhor e sobre Deus que é juiz. Nós vivemos dias onde os juízes estão contaminados, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas as pessoas precisam conhecer o juiz que nunca se contaminou. Esse é o nosso Deus, é o juiz que julga a todos com equidade e que não tem possibilidade de exercer mau juízo. Sexto lugar, um coração missionário provoca reações eternas nas pessoas. Eu digo para vocês, meus irmãos, o que adiantaria eu escrever canções se eu não souber ou se eu não ouvir da boca de pastores, da boca de pessoas, como pessoas que me abraçaram ontem mesmo aqui e vieram dizer aqui na minha orelha: eu louvo ao Senhor porque eu entreguei a minha vida a Cristo quando estava ouvindo tal música, e eu nem sabia que ele sabia, eu nem sabia que ele conhecia essa música. Mas o que me adiantaria escrever futilidades, escrever coisas que o vento sopra e leva? Mas quando eu canto sobre a palavra do Senhor, então certamente a minha música vai provocar reações eternas. Veja o que diz o texto das Escrituras: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, ou seja, zombaram, e outros disseram: a respeito disso a gente ouve noutra ocasião. Em outras palavras, passa outra hora. Mas continua dizendo: porém, a essa altura Paulo se retirou do meio deles, mas houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Que interessante, talvez Paulo não tenha nem visto, saiu, foi embora. Talvez Paulo tenha pensado: puxa vida, gastei o meu verbo aqui, preguei sobre a palavra e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que alguns homens se agregaram e creram. Que gostoso é a gente poder ter essa segurança. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Mas tenha certeza de uma coisa: alguns vão ouvir a música que eu escrevi, alguns vão ouvir o sermão que você pregou, alguns vão ouvir aquele testemunho que você deu, alguns vão zombar da sua cara. Pode ter certeza disso. Alguns não farão isso na sua frente por respeito, mas lá atrás eles vão desdenhar de você. Talvez quando você se aproximar, alguém vai dizer: ih, vamos embora aqui, vamos abrir porque já vem os crentes aí. Mas outros crerão, outros serão administrados pelo Espírito Santo do Senhor, e eles ouvirão a voz do Senhor na música, eles ouvirão a voz do Senhor no folheto, eles ouvirão a voz do Senhor na pregação que foi dita, eles ouvirão a voz do Senhor
no testemunho que foi dado. Eles ouvirão e eles crerão, e você vai achar absurdo como eles puderam ouvir a minha música, que eu escrevi lá no meu quarto, e o coração deles ser compungido, o coração deles ser compungido. Como isso pode acontecer? É porque a palavra está aí. Meus irmãos, eu fiz questão de trazer essa palavra nessa manhã, e eu quero concluir dizendo que quando estivermos pregando a palavra de Deus, essas reações sempre se manifestarão. Alguns estarão zombando, mas outros crerão. Em nosso trabalho a gente vê muito isso acontecer. Eu podia contar algumas coisas para vocês, mas eu vou adiante. Então, eu gostaria que nós, como aplicação a essa palavra, nessa manhã, a gente reavaliasse o uso do nosso tempo e das oportunidades que temos. Ontem, conversando com alguém, falando sobre televisão, eu disse, na verdade, eu nem sei onde foi parar a televisão da minha casa, porque se tinha uma coisa que perdeu totalmente o valor para mim, foi ela. Eu não tenho tempo para ela. Não é que eu não gosto, não é que eu não tenho, não é que ali não tenha coisas que são agradáveis. Tem algumas coisas que são boas, a maior parte não, mas eu não tenho tempo, porque o meu coração está envolvido com outras coisas que são excelentes. Então não há tempo para isso. Eu preciso avaliar isso o tempo todo. Eu preciso olhar para as pessoas com respeito e compreensão, mostrando-lhes quem é Deus. Aquela pessoa lá no seu ambiente, no seu métier. A gente precisa ter o sentimento de urgência, achar que sempre há o que fazer. Pastor, com quanto eu posso contribuir com a missão? Eu digo, você contribua com aquilo que Deus colocar no seu coração. As pessoas escrevem para mim, porque nós levantamos sustentadores para a obra, não tem como. O meu trabalho é esse aqui, não tem ninguém me pagando. Então, com quanto eu posso participar? Olha, com quanto eu for. Aí tem aquela senhora lá que manda R$20 por mês, e eu fico pensando, que fidelidade, que coisa linda. Mas nós temos que achar o nosso lugar e a nossa fatia no bolo, porque a gente crê em resultados eternos. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque missões é alguma coisa que o Senhor põe no coração de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Nós não podemos guardar para nós mesmos aquilo que o Senhor nos deu em tal abundância, Senhor. O nosso coração precisa repartir isso, e isso é tão natural, Pai. Eu louvo ao Senhor, junto com meus irmãos, pela possibilidade da participação. Mas ajuda-nos, Senhor, ajuda-me a mim a nunca esquecer disso. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, ajude-as a serem incomodadas, Senhor, pelo amor por almas que se perdem, quem sabe ajudando a missionários no campo, ajudando a alunos de seminários, ajudando a pastores em campos tão deficitários financeiramente. Ajuda-nos a pensar, Senhor, sobre isso. Por favor, dá-nos essa honra, dá-nos esse privilégio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.